pastor aqui amado, querido, pessoa tão especial. Eu conheci a ele muito antes dele me conhecer. Sabe por quê? Porque tinham encontros em paz, que o pastor Carlos Alberto Bezerra e o xará dele, o pastor Carlos Alberto Antunes, dirigiam, com Ademar de Campos dirigindo louvor. E desde a Brigadeiro Luiz Antônio, depois foi para Teatro Nídia Alice, depois foi para Centro do Professorado Paulista. Eu vou dizer, desde a minha juventude eu tenho acompanhado e acompanhava culto a culto. Quando eu fui no primeiro, nunca quis mais perder. Muita gente procurava e queria participar desses encontros, que agregava muita gente de distintas denominações, não crentes, que iam para lá por causa do louvor, porque o louvor é muito bom, o Ademar de Campos, mas muita gente também ia por causa da palavra. Eu ia por causa dos dois, mas principalmente por causa da palavra. E tem mensagens, eu compartilhava hoje de manhã, tem mensagens que eu ouvi há mais de 30 anos atrás, que eu não esqueço até hoje, que eu guardo ali inteirinho comigo, e que eu vi desse homem de Deus, que foi usado, foi uma inspiração. Ele não sabia. Uma vez eu ganhei um bolão, ali, estava na etapa, ganhei um bolão de Copa do Mundo, estava fazendo cursinho, eu ganhei um bolão da classe de cursinho, 200 pessoas ali da etapa, ganhei uma boa grana, e caí na besteira de ir pro culto do Encontro de Pai logo depois. Estava contente, bolso cheio de dinheiro, sozinho ganhei o bolão, e fui pro encontro, pro culto. Deus tocou no meu coração, ficou tudo de oferta lá. Tudo de oferta. Foi muito lindo isso. Muito lindo. Tal era o meu coração na obra de Deus, e tão inspirado era a palavra. E apresento para vocês um pastor que foi muita bênção na minha vida. Muita bênção. E eu estou seguro que será bênção na tua vida também. Um homem de Deus íntegro, com uma família de Deus, com um passado. Esse não é um homem só de presente, ele tem um passado na presença de Deus, e tem um presente na presença do Senhor, né? Pastor, muito bem, vamos dar uma salva de palmas. Uma inspiração na minha vida. Prazer vocês todos. Ele vai falar que ele é irmão da Marina. Esqueci de dizer o detalhe, ele é irmão da irmã Marina da igreja, da querida Marina Antunes Cambraia, né? Pastor, bem-vindo. Sinta-se à vontade. Sua esposa pode apresentar. Graça e paz, meus amados. Amém. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês nesta manhã, e dou graças a Deus também pelas palavras do nosso querido Bispo Hildo, e tudo isto que ele mencionou, vocês sabem muito bem que é completamente devido à graça de Deus, aos méritos de Cristo em nós e a nosso favor. Então toda a glória seja dada única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. E eu estou acompanhado da minha esposa, pastora Wanda, por favor, fique em pé. E somos casados há 40 anos. Este ano comemoramos 40 anos de vida conjugal e 5 filhos, 3 já são casados, 3 netos, e muitos anos servindo ao Senhor juntos, o que nos tem trazido tantas alegrias, tantas bênçãos, e temos muitos planos ainda para o futuro, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Obrigado, querida. Ela já esteve, a convite da Marina, ela já esteve falando com as irmãs lá na igreja metodista, né, de Mirandópolis, e eu também já estive pregando lá. O pastor José Carlos me convidou anos atrás, já estive também pregando lá na igreja de vocês. Então eu sou de origem metodista também,
Meu pai se converteu quando eu era bem garotinho, poucos anos de vida. Ele se converteu na igreja metodista do bairro da Luz, ali na Avenida Tiradentes, e ele era tenente da Polícia Militar. E quando ele foi transferido para o interior de São Paulo, em Araraquara, ali não havia uma igreja metodista, e ele começou uma congregação da igreja de São Carlos, onde havia a igreja metodista de São Carlos. Mas infelizmente ele morreu jovem, com 37 anos, e aquela congregação que estava começando tão bem, teve que parar por falta de liderança, né? Mas eu me lembro bem quando lá naquela congregação da igreja da Metodista do Brasil, em Araraquara, nós recebemos a visita de um bispo, né? Aqueles norte-americanos, os pioneiros. Eu não lembro direito o nome dele, mas vocês talvez me ajudem a lembrar. O Hildo aí, bispo Dossey, é um bispo que já partiu para o Senhor, evidentemente, né? E até para a visita dele nós compramos uma cadeira especial para o bispo sentar lá no culto, né? E depois que a congregação fechou, terminou, aquela cadeira veio para minha casa. E depois que meu pai faleceu, eu tomei posse daquela cadeira. A cadeira do bispo é minha, né? Eu me sentava na cadeira do bispo toda vez que a gente ia almoçar ao redor da mesa. A cadeira do bispo era minha. E graças a Deus que hoje, mais do que a cadeira do bispo, eu estou assentado junto com você nos lugares celestiais em Cristo Jesus, num trono de glória, não é? Então, temos uma origem metodista, e a Comunidade da Graça também tem a sua teologia fundamentada nos princípios wesleyanos também, tanto pela nossa origem pentecostal, não é? O movimento pentecostal é um prolongamento do movimento de santidade, né? E começou através da obra que Deus fez na vida de Wesley, e depois, dentro do movimento pentecostal, Deus nos levou ainda mais a priorizarmos na nossa soteriologia, na nossa pregação da salvação. Nós priorizamos a mensagem da regeneração, a doutrina da regeneração, do novo nascimento, não é? A mesma que Wesley também pregava, como sendo a experiência mais importante que o ser humano pode ter para experimentar o reino de Deus, para experimentar a libertação do poder do pecado, para ser uma nova criatura. E foram estas mensagens, quando nós estávamos descobrindo estas verdades, que o Hildo chegou ali nos nossos reuniões de teatro, onde nós estávamos pregando com muita ênfase a necessidade de o homem, o ser humano, tanto os ímpios quanto os crentes, experimentarem a realidade do novo nascimento. Do novo nascimento. Porque eu já era pastor há 20 anos, mas ainda não era nascido de novo, não era liberto da velha natureza, não era uma nova criatura. E nós então temos tudo a ver com as mesmas raízes que vocês têm, e temos prazer, de alegria, honra de fazer parte também deste movimento
que tem ligado as igrejas de origem wesleyana, que é esse movimento de santidade, né, Hildo? Que Deus tem levantado na sua igreja em toda a terra para mostrar-nos que mais do que outras ênfases, essa sobre uma vida de santidade é algo que a igreja não pode de maneira nenhuma perder, porque ela faz toda a diferença. Amém? Amém. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês. Trabalho junto com o pastor Carlos Alberto Bezerra na mesma igreja também já há 40 anos, e junto com o pastor Ademar de Campos também. Estamos juntos pela graça do Senhor, e Deus nos tem mantido unidos para continuarmos expressando a realidade da graça de Jesus em nossas vidas. Este assunto, este tema deste encontro sobre intimidade com Deus, é para mim algo que me traz muito desafio, muita alegria. E minha esposa disse: você tem muito a falar sobre isto. Ela foi bondosa comigo. Eu gostaria de ter e gozar com Deus, e espero ter muito maior intimidade do que já tive nesses 50 anos de vida cristã, porque eu comecei no Evangelho com 16 anos, né? Lá no interior, na igreja quadrangular, e aos 16 anos eu já comecei a pregar o Evangelho, e este ano eu completei 50 anos de pregação da palavra de Deus. Então esse ano está sendo muito especial, 40 anos de vida conjugal, 50 de pregação do Evangelho. Então isso tem trazido ao meu coração muita alegria, mas especialmente também neste ano eu tenho visto na célula que eu lidero, célula de casais, tenho visto muitos casais, muitos homens sendo salvos, se tornando seguidores de Cristo, porque há uns 3 anos atrás eu propus para mim mesmo alcançar o perdido, porque nós, pastores mais maduros, trabalhamos muito com pastores mais jovens, formação de novos líderes, e eu queria novamente ter a experiência de alcançar os perdidos e discipulá-los, pastoreá-los, investir na vida deles para fazer deles discípulos de Cristo, líderes de células. E isto também tem trazido muita alegria. 3 anos atrás começamos, e hoje nosso grupo já tem quase 15 casais, e hoje à noite 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres do nosso grupo vão ser batizados lá em nossa comunidade. Então isso tem sido também uma renovação para o meu coração. É mais ou menos assim como uma pessoa que já tem 80, 90 anos, como Abraão, né? Ter filhos novamente, né? Então é uma renovação muito grande, uma alegria muito grande para o meu coração, que Deus tem me dado nesses últimos anos, além de todas as outras bênçãos na vida familiar e no ministério. Amém? Amém. Mas, queridos, este tema sobre intimidade com Deus é realmente algo muito especial, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados não é para sermos felizes, não é? Nós fomos criados, não foi para buscarmos o sucesso dos nossos projetos pessoais. Nós fomos criados, diz a palavra de Deus, lá no livro de Efésios, no capítulo 1, por 3 vezes a palavra de Deus diz
que nós fomos criados para o louvor da sua glória. E no livro de Gênesis, no livro da criação, no capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus diz que Deus vinha estar com o homem todos os dias, no final do dia. Lá em Gênesis 3:8, você pode ler comigo a palavra de Deus declarando isto, que Deus vinha no final da tarde, na viração do dia, conversar com o homem e com a mulher. Lá em Gênesis 3:8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, quer dizer, no final do dia, porque eles já tinham pecado, diz a palavra de Deus que eles se esconderam da presença do Senhor Deus. Então, meus amados, se você não sabe por que você existe neste mundo, para o que você foi criado, qual é a sua razão de existir nesta terra, a palavra de Deus é muito clara quando ela mostra que Deus nos criou para manter comunhão conosco, para ter intimidade, relacionamento conosco. Deus nos criou para dar para esta criatura, feita a sua imagem e semelhança, o governo de todas as coisas que Ele criara, e para que este ser humano, feito a sua imagem e semelhança, pudesse multiplicar o número dos filhos de Deus aqui na terra. Porque de acordo com Romanos 8:29, Deus tem um sonho, um projeto. Ele quer ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, não é? Abra comigo a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, versículo 29. Já está ali. Ótimo, a tecnologia ajuda muito, né? Só que depois os crentes não sabem achar livro nenhum na Bíblia. Ficam mal acostumados com a projeção do texto, né? Porque os que... Vamos ler juntos em voz alta? Porque também predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então este era o sonho de Deus, é o sonho de Deus ao criar a humanidade. Ali a palavra de Deus diz, não é? Que Ele nos conheceu, nos predestinou para sermos conformados à imagem de Cristo, termos o mesmo caráter de Jesus, para que Jesus seja o primogênito, o irmão mais velho entre quantos irmãos? Quantos irmãos? Muitos irmãos. Então, aí você pode extrair deste versículo esta definição, não é? Que muitos pastores tiveram no passado, de que o sonho do coração de Deus é ter uma família, porque se Ele é pai e Ele quer ter muitos filhos semelhantes a Jesus, significa que Ele quer ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E foi para isso que Ele nos criou, para, de posse da imagem e da semelhança do seu Filho, termos intimidade com Ele, termos comunhão com Ele, para Ele poder repartir conosco todas as suas riquezas, porque Deus, sendo tão generoso, habitando na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles desenvolveram este projeto tremendo de gerarem criaturas à imagem e semelhança deles, para ter comunhão, para ter relacionamento e para repartir com estas criaturas todas as riquezas que o Senhor nosso Deus tem como o grande e único Deus de toda a eternidade, de todo o universo. Então,
Deus nos criou para esta convivência que traria para o ser humano, traria paz, traria alegria, traria bem-estar, traria, enfim, o desfrutar de todas as maravilhosas qualidades do nosso Deus. Mas o pecado, a desobediência, quebrou este relacionamento. O pecado de Adão tornou impossível este relacionamento, porque Deus é um Deus absolutamente santo. Ele não pode conviver com o pecado. E quando Adão desobedeceu o seu mandamento, quando Adão preferiu a mentira de Satanás, a verdade da palavra de Deus, como Deus havia dito para ele, Adão perdeu a semelhança com o Senhor. Adão morreu espiritualmente e ele não podia mais ter comunhão com Deus. Foi expulso do paraíso e tornou-se uma criatura escrava do pecado, tornou-se dominado pela lei do pecado e da morte. E disse Jesus para os judeus: vocês têm por pai ao diabo, vocês não são filho de Abraão, mas vocês têm por pai ao diabo, e vocês querem fazer a vontade do diabo. Então, meus amados, a situação da humanidade ficou absolutamente trágica. O ser humano hoje, ele vive separado de Deus, e esta é a grande fonte das suas derrotas, dos seus fracassos, dos seus problemas, das suas misérias, porque ao separar-se de Deus, o ser humano separou-se do único ser do universo, que é a fonte de toda a vida, de todo o amor, de toda a alegria, de toda a paz. É a única fonte, não existe outra. E então a humanidade toda é um imenso vale de sofrimentos, de tristeza, de lágrimas. O ser humano perdeu a glória de Deus, como está escrito em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. O ser humano perdeu o contato com Deus e ele se tornou em si mesmo dominado pela lei do pecado e da morte. A palavra de Deus diz que o pecado operou uma grande degeneração no ser humano. O ser humano passou a ter um coração de pedra, se tornou egoísta, voltado para si mesmo, insensível para com o seu próximo, e ele passou a ser dominado por uma natureza perversa, uma natureza inclinada para o pecado. O ser humano é naturalmente pecador e se tornou dominado pelas paixões carnais. E então, meus amados, o grande empecilho para o ser humano ter intimidade com Deus está dentro dele, está dentro dele. Como foi citado aqui no testemunho que ouvimos, Ezequiel fala que o ser humano possui um coração de pedra, e com este coração de pedra ele não consegue ter relacionamento com Deus e nem com o seu próximo. E então esta é a origem de tantos divórcios, de tantas separações. Por quê? Porque o primeiro divórcio aconteceu lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus e perderam a comunhão com o Senhor. Então, vocês imaginem, não é, na experiência de vocês, quantos já perderam aqui um amigo, um ente querido? Já perderam alguém precioso do seu relacionamento que morreu? Quantos? Acho que todos nós, né? Quantos?
O que isto provocou na vida de vocês? A perda desse ente querido. O que provocou? Dor, o que mais? Tem? Tristeza, o que mais? Saudade, separação. Trouxe prejuízos? Sim. Prejuízos emocionais, às vezes até mesmo situações que influenciaram o destino do restante da vida. E prejuízo até financeiro também, não é? Porque às vezes morre o pai, o arrimo da família, e a situação muda completamente na vida dos filhos. Então, meus amados, se a perda de um ente querido, trouxe tanto prejuízo, traz para nós esses prejuízos, que são pessoas limitadas, pessoas imperfeitas, pessoas falhas. Você imagine a separação do homem em relação a Deus, o prejuízo que isso trouxe para a humanidade. Por isso que o ser humano é tão carente e busca nas drogas, busca na prostituição, busca no sexo, busca no dinheiro, busca nos esportes radicais, busca maneiras, formas de encontrar alguma razão para existir, para encontrar emoção, para encontrar um pouco de uma felicidade extremamente enganosa, porque o ser humano perdeu o relacionamento com a pessoa mais adorável que existe no universo, perdeu o contato com a pessoa mais amorosa, mais bondosa, mais sábia, mais justa, mais alegre que existe no universo, que é o nosso próprio Deus. Perdeu este contato, não é? E a luz se apagou e as trevas tomaram conta da humanidade. Mas este Deus continuou apaixonado por nós e continuou desafiado, motivado, definido, decidido, não é? A não nos perder, a restaurar o relacionamento conosco e manifestar toda a sua graça em nossas vidas. E então a palavra de Deus nos mostra que esse Deus ofendido, ele tomou a iniciativa de vir reconciliar-se com o homem, o seu ofensor. Ele tomou esta iniciativa, e por isso lá em 2 Coríntios 5,19, a palavra de Deus diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, aí está, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então este é o grande amor de Deus, o grande amor de Deus, que como é o lema deste encontro, né? Ele nos chama de amigos, né? Então o amigo ofendido veio atrás do amigo que lhe havia ofendido. O ofendido veio salvar o ofensor. O ofendido não veio tirar satisfações, não veio exigir reparação, mas ele mesmo veio pagar o preço desta reconciliação. Amém. Então, lá em Efésios, capítulo 4, capítulo 2, a palavra de Deus descreve de maneira muito clara, a partir do versículo 1, isso, Efésios, a nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora, o versículo 4 já entra com a solução de Deus para a situação trágica da humanidade. Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, o que Ele fez conosco? Nos vivificou juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga aleluia. Bem alto, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor por esta grande obra. Então, meus amados, para voltar a ter relacionamento conosco, intimidade conosco, olha o grande trabalho que Deus teve, olha o grande investimento que Deus teve. Veja como Deus valoriza o relacionamento com você. Veja como Deus valoriza a intimidade com você. Porque Deus não queria ter com o ser humano um relacionamento apenas religioso, como era na velha aliança. Os homens, sem esta maravilha da obra de Cristo na cruz do Calvário, o povo de Israel, eles não podiam ter intimidade com Deus. Eles iam à igreja, eles tinham as ordenanças do culto, eles tinham todo aquele ritual, eles ofereciam muitos sacrifícios, eles tinham sacerdotes, eles tinham coisas muito preciosas, tinham o tabernáculo, depois o templo de Salomão, tinha muito ouro, não é? Mas eles não tinham intimidade com Deus. É como muitos crentes que vêm à igreja, dão dízimo, não são como os fariseus, Aquele fariseu, na parábola de Jesus, ele disse: graças te dou, ó Deus, porque eu não mato, não roubo, não adultero, eu dou dízimo de tudo. Mas ele não tinha intimidade com Deus. E aquele publicano que se reconhecia um pecador miserável, ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus disse: quem saiu justificado daquele templo lá não foi o fariseu. Que, meus amados, eu tenho descoberto que muitos crentes que se julgam salvos e pensam que têm realmente relacionamento com Deus, muitos de nós não passamos de fariseus, que nós pensamos que santidade cristã se mede por observância externa de mandamentos bíblicos. O fariseu dizia: eu não mato, não roubo, não adultero. E para muitos crentes, muitos pastores, é isto que é santidade. É isto que é santidade, não é? Eu não mato, não roubo, dou o dízimo de tudo. Ainda ele disse: jejuo 2 vezes por semana. E tem muito crente que não faz nada disso. Rouba a Deus nos dízimos, né? Não jejua nunca, e pensa que por não adulterar, né? Por não matar ninguém, não roubar dos outros, que é crente e que está tudo bem entre ele e Deus, e não tem intimidade com Deus. Não tem intimidade com Deus. Porque, meus amados, Deus, lá na cruz do Calvário, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, Ele fez uma obra tremenda para restaurar o seu relacionamento conosco, para que este relacionamento não seja apenas religioso, de cumprir regras, de obedecer certos mandamentos. Por isso que Jesus disse:
Se a justiça de vocês é esta: não matar, não roubar, não adulterar, dar o dízimo de tudo, jejuar 2 vezes por semana, Jesus disse: se a justiça de vocês é esta, vocês não entrarão no reino de Deus. Porque no reino de Deus só entrarão aqueles que têm verdadeira intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus, não basta essa justiça exterior. Que a pessoa pode não matar ninguém com as suas mãos, mas lá no seu coração, o seu ódio, a sua falta de perdão, a sua amargura já matou muita gente. Pode não ir para a cama com uma pessoa que não é o seu cônjuge, mas na sua mente, no seu coração, nas suas fantasias, adultera continuamente. Porque a verdadeira santidade que Deus exige para ter intimidade conosco é uma santidade de coração, não é do exterior. Porque essa justiça farisaica, no mato, no roubo, isto é dever de todo ser humano. Isso faz parte da lei natural de Deus. Tem muito ímpio que também, por causa da sua consciência e desta lei natural que Paulo diz em Romanos, Deus colocou na vida de todo ser humano, não é? O ser humano nasce com essas duas leis na sua vida. Nasce com a lei de Deus, a lei natural, na sua consciência, e nasce com a lei do pecado e da morte dentro dele. E por isso que ele fica naquela crise de Romanos 7. Eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros uma outra lei que me escraviza debaixo do pecado, não é? E ele só sai deste conflito quando ele experimenta o novo nascimento e a lei do Espírito da vida passa a operar no seu interior, pela operação do Espírito Santo, produzindo o fruto do Espírito no interior do ser humano, produzindo uma santidade que não é exterior, que não é apenas cumprimento de determinados mandamentos, mas é a santidade baseada no amor de Deus derramado no coração do ser humano. Então, meus amados, Deus pagou um alto preço para voltar a ter relacionamento, para voltar a ter intimidade conosco. Ele abriu mão do seu único filho, e Jesus se esvaziou da glória de Deus e se fez homem e viveu aqui na terra uma vida extremamente difícil, muito difícil, em contato com os pecadores, uma vida frugal, uma vida sem conforto, sem recursos, sem coisa nenhuma, a ponto de dizer: o filho do homem muitas vezes não tem onde reclinar a sua cabeça. Nós pensamos que Jesus teve uma vida confortável aqui na terra, e nós muitas vezes, não é? Chegamos no quarto do hotel e já vemos que no banheiro, na pia, não tem água quente, e já ficamos bravos com isto, né? E já queremos começar a reclamar. Jesus andava a pé, Jesus muitas vezes foi completamente ignorado pelas pessoas, e às vezes quando era convidado para comer na casa de alguém, ele até reclamou daquele fariseu que não lhe deu água para lavar os pés, não lhe deu ósculo nenhum, só o convidou para testar, para ver se ele era realmente o Messias ou não. Deus investiu pesado para reconciliar-nos com Ele, para voltar a ter intimidade conosco, e esta obra da graça continua nos nossos dias, quando o Espírito Santo vem aprofundar esse relacionamento de Deus para conosco. Jesus removeu todos os obstáculos que nos impediam de ter verdadeira intimidade com Deus. Ele apagou nossos pecados
Ele destruiu a lei do pecado e da morte. Ele crucificou o nosso velho homem. Ele nos regenerou, nos deu um novo coração, nos deu um novo espírito. Ele nos purificou a consciência das obras mortas. Ele despojou os principados e potestades. Ele aniquilou Satanás. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele tirou as chaves do inferno nas mãos do diabo. Ele venceu a morte. Ele aboliu a morte. E ele ressuscitou. E diz a Bíblia, quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Preste atenção, você não está aplaudindo Pavarotti, que já morreu, né? Nem o Pelé, nem o Michael Jackson, nem o Obama. Você está aplaudindo aquele que atraiu você naquela cruz. Você e eu, horrorosos, pecadores, perdidos, orgulhosos, invejosos, maliciosos, e na ressurreição ele nos gerou de novo, nos dando a semelhança de Deus e nos fazendo assentar com ele nos lugares celestiais. É a este que você deve aplaudir. Bem forte, aleluia. E depois que Jesus fez tudo isto, a palavra de Deus nos declara que ele derramou o Espírito Santo. Amém. Para agora Deus vir habitar em nós. Obrigado. Para ter intimidade conosco. Para ter intimidade conosco. Eu costumo comparar a vida cristã a aquilo que acontece na vida entre um homem e uma mulher que se apaixonam, né? Você conhece a menina, ou a menina te conhece, belo rapagão, não é? E começam a se olhar, começam a se namorar de longe, né? O namoro não começa quando pega na mão, começa de longe, não é verdade? É assim conosco, quando começamos a ouvir o Evangelho, né? A gente começa a namorar Jesus de longe. Às vezes parece que a gente não quer nada com Jesus, mas chega o dia que a gente entrega a vida para Jesus, não é? Ou é o dia da declaração que você faz para a sua namorada: eu amo você, quero te namorar, vou pedir para o seu pai esta maravilha de poder te namorar, né? É o namoro. O dia do batismo nas águas é o casamento, não é? Quando os dois assumem publicamente a aliança de serem um do outro até que a morte os separe. E a lua de mel começa quando? Quando nós somos cheios do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito Santo, porque a Bíblia diz, assim como marido e mulher são uma só carne, Paulo diz, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Diga aleluia. Aleluia. Diga aleluia. É a intimidade com Deus que agora está descrita lá em Hebreus capítulo 10, não é? 19 em diante, as Escrituras dizem, agora não precisamos mais de sangue de animais, não precisamos mais do sacerdócio de Levi, agora somos todos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, sacerdócio real. Tendo, pois, irmãos, ousadia, podemos entrar no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus Cristo, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O verso 22, cheguemo-nos, leia em voz alta, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira
tendo o coração purificado da má e consciência, o corpo lavado. com água limpa. E agora então nós podemos ter intimidade com Deus novamente. Nós podemos entrar diante do trono de Deus. Nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E podemos desfrutar da presença de Deus. Muitos crentes, infelizmente, ainda não saborearam a presença de Deus, ainda mantêm um relacionamento com Deus muito religioso, como tem muitos maridos que têm um relacionamento muito superficial com a sua mulher, não é? Embora sejam casados, geraram filhos, mas o marido não conhece de verdade a sua esposa, e a esposa não conhece o marido, não são companheiros, tem segredos, tem barreiras, tem situações não resolvidas, e então não tem verdadeira intimidade. Deus quer ter conosco, meus amados, uma intimidade completa e absoluta. E por isto, Ele, lá na cruz do Calvário, Ele removeu todos os obstáculos para isto. E quando você crê no Evangelho, quando você crê que Deus já te fez uma nova criatura, quando você toma posse desta graça maravilhosa que Cristo realizou, quando você crê que você morreu para o pecado, para o seu eu, para a sua natureza perversa, lá na cruz do Calvário, e você afirma como Paulo em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Amém, Jesus. O Espírito Santo habitando em você é o Espírito que clama Abba Pai, e que nos leva a ter intimidade e comunhão com Deus. A confissão de Westminster declara que o homem foi criado para adorar a Deus e gozar da sua presença. Seu marido é esse aí. Você gosta de desfrutar da presença da sua esposa? É a pessoa que você mais gosta, não é? Depois de Jesus, de estar com ela. E eu também com a minha esposa. Como disse o Hildo, não vou a lugar, só se ela não puder, por causa de outros compromissos, né? Mas muitos cristãos ainda não desfrutam da presença de Deus, não gozam, sabe? Não tem ainda essa intimidade com Deus, porque especialmente ainda não experimentaram uma obra mais profunda da graça na sua vida, porque não valorizam isto, ou estão tão ocupados como Marta, não é? Que corria, Jesus estava ali e ela queria fazer o melhor almoço para Jesus, correndo para cima e para baixo, e Maria sentadinha aos pés de Jesus. E Marta, vocês não acham que Marta tinha razão em estar agitada? Poxa, era Jesus e aqueles 12 marmanjos que estavam lá para comer na sua casa. Ela queria oferecer o melhor para o Senhor. Muitas vezes nós também queremos oferecer o melhor para o Senhor e corremos para lá e para cá, de cima para baixo, mas não temos tempo para gozar a presença, sentar-se aos pés do Senhor, passar momentos, passar horas ali, só fazendo aquilo que Davi diz no Salmo 16: na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Sabe, irmãos, o melhor da vida cristã
essa intimidade com Deus. Mas para ter essa intimidade com Deus, duas coisas são necessárias, como eu já tenho demonstrado na palavra de Deus. Primeiro, santidade. Santidade. Santidade que vem da cruz. Santidade que vem da graça. Santidade que vem da operação do Espírito Santo em nossa vida. Recebemos a justiça de Cristo, que é muito maior que a dos fariseus. A justiça que nos é dada pela fé, porque Ele, Jesus, com a sua justiça, é que implanta em nós esta vida nova. Deus não pode ter comunhão conosco quando nós somos pecadores, ou somos ainda crentes apenas religiosos. Por isso que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pode repetir comigo? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus também. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas para nós termos esta santidade, que não é fruto do seu esforço, Deus já operou tudo o que é necessário para nós experimentarmos intimidade com Ele. Deus já fez esta obra através do seu Filho Jesus. Nós temos que receber isto pela fé, experimentarmos esta santidade, para podermos entrar no Santíssimo Lugar, para podermos contemplar seu rosto a brilhar, para desfrutarmos da presença de Deus. E o segundo ingrediente para nós termos intimidade com Deus, o primeiro é santidade, o segundo é vida de adoração, é tempo de adoração aos pés do Senhor. E então, meus amados, nós encontramos nas Escrituras aqueles momentos que Jesus tanto valorizou, de especialmente mulheres, como Maria também, irmã de Lázaro, que naquele banquete que ela deu, celebrando a ressurreição de Lázaro, lá em João 12, a palavra de Deus diz que ela tomou aquele vaso de alabastro, de nardo puro, não é? E colocou em Jesus, ungiu a Jesus, colocou na cabeça de Jesus. E alguns eruditos dizem que é a mesma experiência que houve lá em Mateus capítulo 26, versículo 6, quando Jesus disse: onde for pregado o Evangelho, o que esta mulher fez será também comunicado a todas as pessoas. O melhor que nós podemos oferecer a Deus, mais do que o nosso trabalho, mais do que o nosso serviço, o que Ele mais espera de nós é que nós, de posse desta santidade, purificados pelo seu sangue, regenerados pela sua obra na cruz do Calvário, vivendo no Espírito, que Deus espera de nós é que nós agora gastemos tempo na nossa vida diária, para irmos aos pés do Senhor e o adorarmos e desenvolvermos intimidade com Ele e ouvirmos a sua voz e oferecermos a Ele toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração, toda a nossa alegria. Porque aí, meu irmão e minha irmã, quando você, de posse desta santidade que a graça te oferece, e você se coloca aos pés do Senhor para adorá-lo, é aí que a sua intimidade com o Senhor vai se tornar realmente verdadeira, profunda. E naquela intimidade com o Senhor, você vai ser curado, você vai ser renovado a cada dia, você vai ser restaurado, você vai ganhar uma nova motivação. É ali aos pés do Senhor. Eu tive uma experiência muito especial
dessa intimidade com o Senhor. Há uns 10 anos atrás, eu estava passando um momento muito difícil no meu ministério. Eu tive que, por várias razões, deixar tudo aqui que eu estava desenvolvendo na nossa sede, ao lado do pastor Carlos Alberto, em Vila Carrão, e ir para o interior, cuidar de uma comunidade que estava vivendo um momento de uma crise muito grande, pela imprudência de um obreiro que eu pensei que já estava pronto para pastorear aquela igreja, e eu não considerei. Tá ótimo, obrigado pela água. Eu não considerei, não é? Sinais claros de que ele não estava preparado. E achei que ele iria dar conta do recado, que Deus iria estar aperfeiçoando, mas a minha avaliação foi errada, e aquele moço trouxe muitos problemas para a igreja, e eu, como o mentor dele, eu assumi, não é? Assumi os erros e as situações que se criaram naquela igreja, e entendi que eu deveria ir para lá, não é? Ir para lá para cuidar daquele rebanho, cuidar daquela igreja. E eu e minha esposa nos mudamos para lá. Nossa família ficou aqui em São Paulo, porque os nossos filhos já eram quase todos já jovens, fazendo faculdade, trabalhando, namorando. Então nós fomos nós dois para lá. A gente vinha durante a semana, era uma cidade uns 150 quilômetros de São Paulo. A gente vinha assim um dia na semana, passava um dia com eles e voltava para o interior. E foi um momento muito difícil, que eu via como o meu ministério estava prejudicado pela minha imprudência, pelo meu engano, por não ter ouvido como deveria a voz de Deus, os recadinhos que o Senhor havia mandado. E eu entrei realmente numa crise, porque eu estava de repente no meio de uma comunidade cheia de problemas, de divisão entre os irmãos, e tudo aquilo que anos eu tinha levado para construir, eu tinha que, naquele momento, estava como que perdido. Eu não via assim que houvesse uma possibilidade de continuidade nos projetos anteriores, e agora como é que seria o futuro. E durante meses a minha oração ao Senhor era um verdadeiro muro de lamentações, né? Eu ia orar e ficava: Senhor, e agora? Senhor, por que aconteceu isso? Senhor, olha essa situação. Senhor, me dá socorro, Senhor. E sempre ali naquele tempo eu estava realmente amargurado, eu estava triste, eu estava sem motivação, estava realmente numa situação muito difícil, e questionando o Senhor, e cobrando ao Senhor, e perguntando ao Senhor. Eu me lembro que um dia eu fui orar e gastei um tempo, né, reclamando diante do Senhor. Diante das pessoas eu parecia que estava tudo bem, que estava tudo ótimo, maravilhoso, que eu era um super-homem, e levantando as pessoas e animando as pessoas, mas lá por dentro o Senhor sabia como eu estava. E um dia ali, nesse muro de lamentações, diante do Senhor, e eu falando, e não ouvia nada do outro lado, né? Chegou uma hora que eu parei de orar e falei: alô? Tem alguém aí do outro lado? De repente uma voz muito suave veio ao meu coração e citou esta palavra: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Aleluia. Exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus. O nosso Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Aleluia. Meus irmãos, isto salvou meu ministério, salvou minha vida, porque eu entendi o recadinho. A postura que Deus queria de mim é que no meio daquela crise, daquela dificuldade, eu tivesse uma atitude de adoração, eu tirasse os olhos da circunstância e olhasse para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Eu desfrutasse da presença dele, não importa se não haja rebanho no curral, não importa que os campos não estejam produzindo, não importa que a violência esteja aumentando, no meio de tudo isto, o Senhor é a minha força. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, meus irmãos, a partir daí eu saí do muro das lamentações, e apesar dos problemas e das dificuldades, eu só louvava a Deus, cantava, passava 30 minutos cantando, e quanto mais eu cantava, mais o Senhor tirava do baú hinos que eu já tinha me esquecido, e renovava, e vinha na minha mente e coração, e eu deixava de lado os problemas, e a minha alegria era o Senhor, exultava no Senhor, e quanto mais adorava, mais me alegrava. Aqueles fardos, aqueles questionamentos perderam a sua razão de ser. O que me importava era a presença do Senhor. Lembre-se, sejam quais forem os problemas, as dificuldades da sua vida, você é uma pessoa muito feliz. Você vai morar com Jesus nos céus, e Jesus já habita em você pelo seu Espírito Santo. Então, meus amados, a partir daquele momento as coisas mudaram. Glória a Deus. Deus mandou 2 profetas dos Estados Unidos numa reunião ministerial nossa lá em São Paulo, e eu estava ali ouvindo os pastores falando, e de repente eles começaram a profetizar para a minha vida. Eu pensava naquele crise que o meu ministério já tinha perdido o seu valor, porque eu havia fracassado. E aí aqueles homens começaram a falar para mim, e Deus começou a dizer para mim o que Ele ia fazer na minha vida, na minha cara, no meio de um monte de pastores, 2 homens que eu não conhecia. Ele começou a falar comigo como Ele falava cara a cara com Moisés. Eu vou fazer isso na sua vida, eu vou fazer isso na sua vida. Isso foi em 2003, e hoje eu estou fazendo exatamente o que Ele disse para mim há quase 10 anos atrás, porque Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Deus. Ele nos criou para ter intimidade conosco. Ele é aquele que supre todas as nossas carências, todas as nossas necessidades. Por isso que Ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Se você precisa de cura, eu sou Jeová Rafá. Se você precisa de provisão, eu sou o Deus da provisão. Se você precisa de paz, eu sou Jeová Shalom. Se você precisa vencer os inimigos, eu sou o Senhor dos exércitos. Tudo que você precisa, eu sou o que você precisa, porque eu sou o Deus que te criou, eu sou o Deus que te salvou, eu sou o Deus que te ama. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, quero terminar a minha palavra deixando esse desafio para o seu coração. Deus, o seu Deus, a pessoa mais adorável que existe no universo. Como é que nós não
perdemos tempo tantas vezes em frente à televisão, em frente a um jogo de, hoje em dia, 22 pernas de pau. Perdemos. Eu ultimamente não estou nem assistindo mais jogo de futebol. Eu vejo os gols depois, porque é 89 minutos de um circo de horrores. Em 1 minuto alguém faz uma jogadinha lá e faz o gol. Nós perdemos tempo diante de novela, Avenida Brasil, Avenida Jacobêssego. Perdemos tempo diante de jogo de seleção brasileira, 0-0 horroroso, desgraçado, né? 90 minutos. Perdemos tempo ouvindo notícias de desgraça, de miséria, e não temos tempo. Veja que loucura, veja que loucura. Que Deus nos converta, mude a nossa mentalidade. E não temos tempo para desfrutar da pessoa que Ele diz na sua palavra: ainda que a sua mãe e seu pai se esqueçam de você, eu nunca me esquecerei de você. E nós reservamos para Ele miseráveis 10, 15 minutos, tudo na correria, olhando no relógio, anotando as coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que você e eu mudemos de atitude a partir desse encontro, e que nós aproveitemos toda a graça que Ele já nos deu. Ele afastou todos os obstáculos, e Ele diz na sua palavra: filho meu, dá-me o teu coração, vinde a mim. Você está cansado, fatigado com todas as coisas, venha a mim e eu darei descanso para a sua alma. Venha a mim. E Ele diz na sua palavra, não é? Eu estou convosco, eu quero estar com vocês, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não aproveitamos isso. Por isso que depois nossas orações são tão fracas. Por isso que nós oramos pelos enfermos e eles não são curados. Por isso que não ganhamos almas. Por isso que não temos discípulos. Por isso que membros da nossa família não se convertem. Nós estamos querendo viver a vida cristã sem intimidade com Ele. Isso é um absurdo, uma loucura. Sem mim nada podeis fazer. Deus tenha misericórdia de nós. Eu creio que o tema desse encontro não foi gerado pela mente de homens, mas sussurrado pelo Espírito no coração dos que prepararam este encontro. Porque esta é a maior necessidade nossa depois da salvação. E a salvação é para isto, para termos intimidade com Ele. Quanto mais conhecemos a palavra, quanto mais temos bênçãos na nossa vida, maior deve ser essa nossa intimidade com Ele. Então, queridos, de posse desta santidade que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, vamos dedicar tempo como Maria. Esta é a melhor parte, a qual não lhe será tirada. E então vamos nos converter a esta vida de intimidade com o Senhor. Vamos mudar a nossa agenda, vamos mudar nossos compromissos, vamos poupar tempo das 24 horas que Ele nos dá para estarmos a sós com Ele, a sós com Ele. Tomara fosse realidade aquilo que os adolescentes cantaram. Eu conto os segundos para estar aos teus pés. Tomara isso seja realmente. Nós cantamos isso muitas vezes hipocritamente. Nós sabemos que não é a realidade. Mas que Deus seja um canto profético. Aleluia. E que nós realmente
nos convertamos à prioridade da existência humana, que é a intimidade com Ele. E o caminho para isto Cristo já nos conquistou. Santidade e adoração, que você e eu precisamos desenvolver no nosso dia a dia, para desfrutarmos, gozarmos da presença desse Deus. E depois que nós sairmos desse tempo de adoração, todos vão saber que você esteve com o Senhor. Aleluia. Como Moisés, que descia do monte, o seu rosto brilhando. Todos vão saber, sua esposa vai saber, que você vai tratá-la com muito mais amor e carinho. Seus irmãos vão saber, o mundo vai saber que você esteve com Jesus, aos pés do Senhor, na intimidade com Deus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Quantos desejam isso para a sua vida? Põe a mão no seu coração. Um dos cânticos que mais eu gosto de cantar aos pés do Senhor. Eu tenho o meu inário de adorar ao Senhor no meu tempo a sós com Deus. Às vezes não é o inário da igreja, não é o inário do culto, dos cultos, dos hinos que estão se cantando no culto, mas são aqueles que falam especialmente ao meu coração. E um deles é este aqui, não é? Eis-me aqui outra vez, Senhor. Estou aqui de novo, Pai. Diante de Ti abro meu coração. Meu clamor Tu escutas. E a gente muitas vezes, de um dia para outro, já nascem barreiras no nosso coração. O diabo já semeia desânimo. Alguém nos ofende. Surgem dúvidas. Então o cântico diz: fazes cair as barreiras em mim. Depois a outra estrofe, tu dizes palavras de amor. Como o cônjuge sussurra palavras de amor no ouvido do seu amado, da sua amada, Ele também fala palavras de amor conosco, renova promessas. E ao sentir seu toque, meu ser fica libertado. Liberto das tristezas do dia anterior, das mágoas, das decepções, dos meus fracassos. E agora eu posso me derramar, abrir meu coração, fluir diante de Ti, sair renovado, sair cheio do Espírito Santo, sair curado, sair limpo, sair ungido, sair com o rosto brilhando, para abençoar as pessoas. Louvado seja Deus. Vamos cantar.